Esse vídeo é para mostrar o nosso pacote em promoção nessa semana de cursos de programação. O que você vai contratar por apenas R$ 30? Estes 6 cursos, certo? Sendo que o primeiro dele nós criamos pensando em quem está no zero. Na verdade, é um curso que agora acompanha todos os nossos pacotes promocionais. É um curso para quem não tem nenhum conhecimento. O que ele faz? Eu utilizo um jogo para adivinhar números, que eu mostro a primeira versão do jogo, que simplesmente ele diz, acertou, errou. Ou seja, pouquíssimas linhas de código, e você tem um jogo que eu mostro em JavaScript. A primeira semana nós nem usamos editor, nós vamos direto no Chrome e mostramos esse jogo, e peço para você começar a programar. Ou seja, bom, agora em vez de dizer errou, diga se o número é maior ou menor. Quem já sabe programação sabe que é simplesmente fazer o teste do if. Se o número é maior, exibe maior. Se o número é menor, exibe menor. Mas isso nós vamos pouco a pouco mostrando cada novo comando e sofisticando mais e mais o jogo. Lá pelas tantas o número é gerado randomicamente. Lá pelas tantas nós temos que botar várias linhas de código para testar um número, o número 1, ou o número 2, ou o número 13. Você tem que acertar todos eles. Isso nos leva na semana seguinte para trabalhar com arrays. Aos poucos nós vamos usando operadores booleanos, vamos entendendo melhor os comandos de controle de fluxos, de contínuo e break. E por aí vai. Ou seja, nós estamos ensinando lógica de programação construindo um pequeno jogo. Depois usamos uma estrutura mais sofisticada para trabalhar com x e y. Depois mostramos que você tem que descobrir a distância dos pontos e exibir, olha, você está mais perto, mais longe de cada ponto. Depois transformamos tudo isso numa aplicação com funções para tornar mais elegante o código e você entender o aspecto de utilizar as funções para organizar e para reduzir o código. Então, por exemplo, temos a função de distância, que faz o cálculo da distância de 2 pontos e retorna aquela distância. E assim vai. Este curso, então, dá para quem não tem nenhum conhecimento os primeiros passos da programação procedural. Ele utiliza JavaScript, como poderia utilizar qualquer outra linguagem profissional, como Java, PHP, etc. Na sequência, nós temos um curso teórico, o curso de Conceitos Fundamentais de Programação. Na verdade, ele é um curso teórico em que eu mostro exatamente os conceitos. Diferente da maioria dos meus cursos em que os conceitos vão sendo apresentados à medida que eu vou praticando. Mas eu achei importante, bom, vamos reunir conceitos importantes de programação num único curso. Então aqui isso pode ajudar às vezes o pessoal de faculdade. Bom, peraí, então me explicaram na faculdade sobre linguagens ou sobre linguagens fracamente e fortemente tipadas ou sobre paradigmas. Muito disso você vai encontrar nos outros cursos, por exemplo. Eu falo sobre linguagens forte e fracamente tipadas, linguagens estática e dinamicamente tipadas, no próprio primeiro curso que eu mostrei para vocês. Quando eu começo a trabalhar com as variáveis, então, no momento eu digo, olha, aqui no JavaScript funciona dessa forma. Então eu mostro na prática. Mas esse curso vai direto na teoria. Então ele fala das compilação e interpretação, escopo, valor, tipo de variável, que também é visto naquele primeiro curso, paradigmas de programação, orientação a objetos, encapsulamento, herança, polimorfismo, conceitos de programação funcional, aspectos sobre alocação de memória, sobre o garbage collector, que são, então, conceitos teóricos importantes na programação. Isso aqui eu penso tanto para quem quer ter um embasamento teórico maior, como para quem quer, de repente, entender melhor, de repente, questões que são colocadas, às vezes, num curso de lógica de programação, ou num curso de orientação a objetos, dentro de uma faculdade. Na sequência, o que eu tenho aqui? Linguagem C e lógica de programação, PHP, introdução ao Java. Esses 3 cursos são cursos introdutórios dessas linguagens. Em certo sentido, eles revisam novamente tudo aquilo que nós vimos em lógica de programação. Por exemplo, quando eu estou trabalhando com C, eu tenho desafios, por exemplo, converter quilômetros para milha e Celsius para Fahrenheit. Na verdade, também é uma forma de você entender na prática conceitos de programação na linguagem C.
Algumas coisas são semelhantes ao que nós já vimos no curso de Lógica e Programação Procedural, algumas são mais específicas. Por exemplo, C, nós temos questões sobre entender números de ponto flutuante, entender alocação de memórias, coisas que muitas vezes nas outras linguagens são tratadas de outras formas. C tem questões específicas e nós vemos elas no C, o tipo char, mas nós vamos ver o comando while, nós vamos ver funções novamente em C. Então, ao mesmo tempo que estamos aprendendo uma nova linguagem, estamos reforçando todos aqueles conhecimentos de lógica de programação procedural. Isso, na verdade, se repete no curso de Aprendendo Programação em PHP, sendo que C, PHP, Java e o JavaScript, que nós vemos um pouco no Lógica de Programação, cada um é uma linguagem com uso, com um espaço onde você vai trabalhar com ela. PHP você vai trabalhar, por exemplo, no back-end. C você vai trabalhar eventualmente e vai ver muito em engenharia de software ou ciência da computação, mas eventualmente vai trabalhar quando precisa desenvolver alguma aplicação num sistema operacional ou quando precisa desenvolver algo muito ligado ao hardware. Aqui no PHP nós já mostramos o aspecto de instalação de um servidor web no seu computador local, porque o PHP é para construção no back-end de aplicações com um servidor web. Então, há toda uma série de conteúdos, alguns específicos do PHP, outros, vocês podem ver aqui novamente o comando while, novamente o uso de arrays, como conceitos que, claro, cada linguagem com suas particularidades, mas que vocês vão vendo, vão se repetindo. E o Introdução ao Java, ele segue na mesma lógica, principalmente o primeiro módulo dele, Revisão de Lógica e Programação em Java, ele mostra de forma muito mais rápida do que nos outros esses conceitos, mas ele passa por uma revisão, novamente, por exemplo, o mesmo desafio de cálculo de MC agora em Java, uma revisão de como ler dados, uma revisão de arrays, etc. Mas mostrado de forma muito mais rápida, assumindo que você já tenha feito nos outros cursos, já tenha trabalhado com esses conceitos. Mas os demais conteúdos são mais aprofundados no Java, de orientação a objetos, de praticando um programa em Java usando orientação a objetos, alguns recursos avançados da linguagem Java, collections, genex são específicos do Java. E, finalmente, a nossa formação Java, que essa sim trabalha mais a fundo na construção de uma aplicação completa em Java, com frameworks. Por isso eu deixei também para o final, porque na verdade é algo bem mais complexo. Você tem ali, você vai usar um pouco de HTML, JavaScript, um pouco de banco de dados, você vai usar tudo junto com o Java e junto com o framework, o Spring, para construir realmente uma aplicação Java. Ou seja, temos desde um conteúdo muito introdutório para quem não tem nenhum conhecimento, conteúdos relativamente introdutórios, mas específicos de linguagem, como C, PHP e Java, e um conteúdo mais aprofundado da formação Java. Tudo isso num único valor de R$30. Então, realmente, aqui você tem algo começando do zero e conhecendo várias linguagens importantes para o mercado de programação.